Aqueles que quiserem sentar, podem sentar. Aleluia. Demais. Gente, eu vim hoje com uma mensagem preparada e cara, eu gosto muito do Espírito Santo por causa que ele surpreende a gente, ele faz algumas coisas muito loucas. E como eu sou meio louco também, eu gosto disso. Enfim. Se alguém não reparou, basta chegar um pouco mais perto, eu sou meio louco, sim. Cara, o ambiente aqui está muito bom e ele vai continuar muito bom. Eu vim com uma palavra e a gente vai continuar falando sobre bag survival, é isso? Ou algo como mochila, kit de sobrevivência, se alguém não sabe. Enfim, e eu vim com uma palavra e uma das coisas que veio ao meu coração que que não pode faltar para a nossa sobrevivência é fogo. Quantos concordam com isso? Levanta a mão. Só isso. Vocês acham que não precisa de tanto fogo? Fala, gente. Fogo. Mais forte. Fogo. Mais forte. Isso, fogo, vai. 1, 2, 3 e fogo. The fire. É isso aí. Cara, e eu preparei uma mensagem muito boa, legal. Muito boa mesmo. E eu não sei se eu ia pregar ela, mas na minha cabeça estava boa. Não sei se eu pregando ia ser muito legal assim, mas, cara, tava legal, sabe? Tudo dentro certinho, explicando o que era fogo, o que não era fogo, qual era o fogo estranho, qual era o que não era fogo estranho, aonde que dizia no Novo Testamento sobre fogo, aonde que... Enfim, cara, eu ia falar até de Elias, que era o Chuck Norris daquela época. O cara mandava fogo aonde ele queria. Eu ia falar uma história, e eu vou falar até agora, eu me empolguei com ele. Elias é demais, cara, eu gosto dele. Ele é muito assim, tipo, cara durão, sabe? Muito, como é que eu posso dizer? É um cara metido, marrento. Pra vocês terem ideia, chegou 50 soldados uma vez, e os caras vieram prender ele, 50 para um cara. E ele estava em cima de um monte. E aí o cara falou, ô homem de Deus. Eles reconheciam ele como homem de Deus, mas queriam prender ele mesmo assim. É curioso, mas eles queriam prender. E falaram, o homem de Deus, desce do monte e vamos com nós e nós vamos te levar até o rei. E aí ele falou assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma todos vocês. E na mesma hora o fogo consumiu todos eles. Viraram churrasquinho. Não bastando isso, morreu todos os caras. Eles não se deram por vencido, mandaram mais 50. Os caras chegaram no pé do monte e disseram, ô homem de Deus, desce daí, pelo amor de Deus. Elias, muito educado, falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma tudo vocês agora. E o que aconteceu? Todos morreram. Todos morreram. Chegou o terceiro e ele não era bobo nem nada, e ele falou assim, desce daí. E não falou nada de homem de Deus, não bajulou. Mas a única coisa que ele fez foi se ajoelhar e ir ajoelhado até onde o cara estava. Por isso que eu falo que eu gosto de Elias. Elias era o cara. Chegaram lá e ele falou, desce, por favor, implorando. E aí Elias disse assim, agora eu vou. Eu gosto de falar de Elias. Mas eu não vou falar mais de Elias porque Jesus, ele é muito bom comigo e ele quer que eu ande no caminho dele e ele quer que eu seja guiado pelo Espírito dele. Eu ia falar tudo isso e muito mais sobre Elias. É uma história muito massa daquele negócio lá que ele venceu os caras de Baal, 450 profetas e ele terminou com os caras e fez fogo brotar na água. Pensa num cara doido, velho. Na água. Não sei, gasolina não existia naquele tempo. Ele não podia enganar os caras com gasolina dizendo que era água. Então, eu ia falar tudo isso, mas não vou falar.
Porque chegando aqui o Espírito Santo me falou outra coisa. Ele falou sobre um fogo, sim, mas é diferente, algo diferente. Ele me levou a pregar diferente e ele falou, tu nem vai pregar tanto assim. E eu entendi isso. E ele me deu um texto, que está lá em Lucas, capítulo 24. Se você quiser abrir, eu vou ler, está no versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Gente, pega um segredo. Quando você começa a conversar com alguém sobre Jesus, não é que ele não esteja ali, entende? Você me entende? Eu não quero ser herege aqui. Ele está ali, ele está dentro de você, está dentro da pessoa, se ela aceitou Cristo. Mas ele se manifesta. Se você começa a conversar com alguém, a gente estava aqui no começo do culto, e Jesus me deu esse Espírito me lançou esse texto. E aí eu disse, vou testar esses caras. Tava eu, Abel, cadê Abel? Aí, não subiu. Tava eu, Abel, Lucas e o Adri. E eu comecei a testar eles, eu comecei a falar, conta aí a sua experiência com Jesus. Aí um começou a falar, eu comecei assim, e Jesus se apresentou para mim assim, não sei o que. E eu, legal. História, se você for ouvir cada um, você vai ouvir uma história diferente. Perguntei ao Lucas, Jesus me encontrou nessa forma, o Espírito Santo eu vi dessa forma, e dessa forma, e dessa forma. E foi demais, me impactou, tirou lágrima do meu olho. Perguntei pro Adri, foi mais impactante ainda. E quando a gente menos se deu conta, quando a gente nem se deu conta, eu percebi que Jesus já estava ali. E aí eu falei para eles, vocês perceberam que o ambiente entre nós mudou? E aí eles, uau, é mesmo. As lágrimas começaram a brotar. Alguns são muito machos e eles começaram a reprimir as lágrimas. Peguem esse segredo. Fale de Jesus com alguém sempre. Todos os dias que puder. Todos os dias. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras?
Não percebem que era necessário que o Cristo os viu por todos os coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam. Explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo. Você já teve essa experiência de Jesus pregar para você? Alguns disseram que sim. É muito louco, né? Eu tive essa experiência um dia. Nós estávamos numa oração. Estava eu, Josias, mais algumas pessoas. Enfim, a oração estava fluindo. Mas teve uma hora que Jesus chegou bem pertinho de mim e começou a falar sobre Ele para mim. Espero que você tenha essa experiência em breve, hoje ainda. Mas Jesus começou a falar dele mesmo para mim. Ele prega sobre ele mesmo. Ele é tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso que ele chega e ele não manda, eu já fiz tudo que tinha para fazer, eu já morri, já ressuscitei, já dei o Espírito Santo, agora eles que se virem e vão pregar uns para os outros. Não, ele vem e ele prega dele para você. E aí Jesus começou a me quebrantar e começou a me lembrar do que ele sofreu e começou a me lembrar daquilo que ele pagou por mim e de tudo que eu tenho por causa dele. Cara, isso é curador. Não importa a doença que você tenha, não importa o sintoma que você esteja sentindo, não importa qual é o problema relacional que você teve hoje nessa semana, sei lá, cara, não importa se você teve pai ou não teve pai, isso cura você. Isso cura a sua alma, cara. Jesus, ele prega sobre ele mesmo. Isso é sobrenatural. Aproximando-se, mas eles insistiram. O destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Talvez você pense assim, cara, na hora que os caras iam ver ele, desaparece, que isso? Pegadinha? Quando você vê ele desaparece. Não sei se você já teve também essa experiência, eu já tive. Tem aquelas vezes que você... Eu vou sentar aqui um pouquinho, para ser mais íntimo com vocês. Tem aquelas vezes que você, vamos dizer assim, você encontra Jesus, ele faz um milagre na sua vida. Ele te mostra coisas sobrenaturais. Ele mostra um fire. Ele faz você andar flutuando. No outro dia você está sorridente, na segunda. Mas aí passam os dias e o que acontece? Jesus some. Some. É impressionante, cara, como Jesus some. Ele era campeão em fazer isso. Eu vou sentar aqui mais para cima, tem uns que não estão me vendo. Você via, ele estava lá na multidão. Ele estava na multidão, estava operando milagre. Ele faz todas aquelas coisas maravilhosas. E... Pode tirar. Obrigado. Ele faz todas aquelas coisas. Ele multiplica os peixes. Ele faz milagres. Faz coxo andar. Faz o cego ver. O mudo falar. Ele tira os demônios. Ele faz... Cara, ele faz sucesso. E aí, o que acontece? No meio da multidão ele some. A Bíblia diz que ele vai orar, vai fazer alguma coisa. Ele vai falar. Teve vezes que Jesus fez milagre. Ele some, cara. Geralmente é bem assim. Eu lembro que teve vezes que Jesus fez milagre na minha vida. E ele se manifestou, o Espírito Santo falou comigo. E o que aconteceu? Ele sumiu, porque 3, 4 dias depois eu já não sentia mais a presença dele como eu sentia dentro da igreja, naquele momento que ele me curou, naquele momento que ele me mostrou a luz dele. Eu sei que tu vai falar.
Ah, gente, Jesus sumiu. Cara, ele sabe por que ele sumiu? É porque no momento que seus olhos se abrem, você vê ele já sabe que não precisa mais ele estar na sua frente para você olhar. Ele sabe que você não depende mais das suas vistas. Ele sabe que você não depende mais dos seus sentidos. Ele sabe que você não depende mais de ver para crer. Vocês estão entendendo? Ele sabe que agora há fé no seu coração. Mas como eu falei antes, Jesus ele desce até o seu nível. Tomé queria ver para crer. Cara, isso não é errado. Se fosse errado, Jesus ia dizer para Tomé ir catar coquinho e não ia mostrar nada para ele. Errado é você não querer ter um relacionamento com ele e experimentar dele. Isso é errado. Quando você exige um pouquinho mais de Deus, ele vai até o limite que você quer que ele vá. Se for necessário, ele aparece hoje para você, com as mãos furadas, e esfrega na sua cara e diz: ó, tá aí, seu tanso, nas minhas mãos. Você não crê? Todo mundo crê, mas só você não crê. Talvez só você esteja certo. Jesus. Então, como eu estava falando, isso aconteceu comigo. Jesus desapareceu e eu entendi o porquê. Porque Ele sabe que eu amadureci a um ponto de não precisar mais ver coisas terrenas, coisas físicas, coisas palpáveis. Eu amadureci a um ponto de acreditar nele, Ele estando ou não estando, se manifestando ou não se manifestando. Eu já orei por cura sem sentir nada, nenhum arrepio, sem nenhum fundo maravilhoso desse. Eu já orei por cura. Já orei por cura no meio de máquinas, dentro do serviço. Com o meu chefe vindo assim, ó, e eu tinha só 3 segundos para orar pelo cara, eu orei. Eu não senti nada. Você acha que eu senti alguma coisa? Eu senti medo. Que ninguém é bobo. Perdeu o serviço por causa de uma oração. Posso fazer a oração a hora que quiser. Você entende? Há um nível de maturidade que precisamos ter. Quando acontecem as músicas, sabe como é muito bonito. Quando acontece todas essas luzes, o ambiente é muito bonito. Eu adoro isso aqui. Você não sabe como eu adoro isso aqui. Porque quando eu estava doente na cama de um hospital há anos atrás, tudo que eu queria era estar no meio do povo assim. Mesmo que eu estivesse sentado sem poder andar, mas eu queria estar ali. Porque eu sabia que Jesus estava ali. Eu sabia que tinha presença ali. Hoje eu amadureci, graças a Deus. Não preciso só da presença manifesta, eu sei que Ele está em todo lugar. Mas, cara, todos os ambientes são ambientes. Deixa eu só continuar aqui, e eu já vou terminar. Espera aí. Então, Jesus desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se os outros que estavam reunidos em Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. É isso. Gente, eu vim falar sobre fogo. E fogo arde. Fogo arde. No dia que eu tive um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, o meu coração ardeu. Ardeu mesmo. Eu não consegui dormir direito aquela noite. Algo me dizia que tinha mais. Algo me dizia que eu tinha que fazer alguma coisa para Ele. Algo me dizia que eu fui chamado para algo. Algo me dizia que Ele me queria para algo também. Algo me dizia que eu nasci de propósito para um propósito. PS do Josias. E ele do John Bevere. É assim, nada se cria, tudo se copia. Beleza. Olha só. Eu entendi isso.
E o Espírito Santo falou assim para mim: tu não vai pregar essa noite, tu vai pregar muito pouco. E eu disse: será? Ele disse: sim. Então eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Rinite. Eu quero que aumente um pouquinho esse som ambiente. Um pouquinho mais. Prepara aí, gente. Prepara essa pregação. É uma coisa assim que eu nunca vi ninguém fazer, mas vem na minha cabeça, eu vou fazer porque tudo que vem na minha cabeça vem do meu coração. Então é coisa do Espírito. Eu quero que você entenda isso, que você seja sensível a isso, que você abra o seu coração para isso e que você agarre isso, porque vai ser uma noite incrível. Um pouquinho dela. Eu já contei a minha experiência aqui com o Espírito Santo, um pouquinho dela. Mas eu fui impelido a começar a perguntar para vocês qual foi a experiência de cada um. E eu quero que vocês contem, não precisa ser muito extenso, não, dá lugar para os outros também, mas quero que vocês contem, cada um, como foi a sua experiência, qual foi a experiência que marcou. Eu sei que todo mundo aqui tem uma experiência com o Espírito Santo. Eu sei que todo mundo aqui tem uma experiência com o fogo do Espírito Santo. E quando eu falo fogo, é aquela coisa que arde no seu coração e que faz você fazer coisas loucas, que nem eu estou fazendo agora, que eu nunca fiz. Eu quero ouvir isso, mas não só eu. O Espírito Santo quer ouvir isso. Ele quer saber se você guarda aquilo que Ele fez por você. Mas acima de tudo, Ele quer que os outros recebam disso que Ele fez com você. Então eu vou começar. Vai ser você. Conta aí, velho. Quer que eu conte? Sem chorar. Pode chorar. Pode ser, pode ser. Tá, beleza, bem. Senão eu vou ficar andando demais, sou velho. Aqui, ó. Boa noite, gente, tudo bem? A minha experiência com o Espírito Santo é muito louca, porque alguém aqui já morou fora do Brasil? Alguém já teve essa oportunidade de morar fora do Brasil? Ainda não? Futuramente vocês vão, então, conhecer outros países, amém? Eu tive essa oportunidade, né? Então, foi uma época, entre aspas, muito falsa liberdade, porque na minha cabeça eu criei uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade que eu, enfim, filho de pastor, os olhos estão sobre ele e tal, aquela coisa assim. E eu me sentia muito monitorado, eu queria fugir de tudo isto. Eu queria largar tudo e quero ir embora, sumir da face da vista dos outros. E foi isso que eu fiz. Não fui homem suficiente para assumir a consequência e fugir. Conheci outros países, nossa, é maravilhoso, gente e tal, é aquela coisa, só que eu ainda estava vazio. Meu coração ainda estava machucado. Eu conhecia Deus só de vista, assim, mas não de ter experiência com Ele. E um mês antes de eu voltar, assim, umas semanas antes, eu estava andando por Londres, né? E estava sozinho, assim, numa tarde de uma quinta-feira, e eu andando sozinho, e de repente vinha a voz do diabo assim: se joga aqui no rio que ninguém vai sentir tua falta. Ninguém vai sentir tua falta, e é isso, tu tá em outro país mesmo, ninguém vai vir atrás de ti, ninguém vai saber o que aconteceu, e era isto. Só que lá no fundo, mesmo eu não tendo uma experiência, nem escutando o Espírito Santo, lá no fundo a voz dele falou assim: não faça isto. Você ainda tem um propósito grande nesta terra. E
depois disso eu voltei e, enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? E hoje eu estou aqui, né? E cada vez que eu falo do Espírito Santo, eu fico emocionado, porque é muito louco, gente. Depois que tem um encontro com ele e tu dá realmente espaço um pouco, porque é muito louco. E cada vez que eu começo a falar do Espírito Santo, eu me emociono um pouco, porque é muito bom ter experiência com ele, gente. A presença dele vale mais na nossa vida. E é isto. Vem mais. Tu, Vanessa, vem. Ai, meu Deus. Eu vou contar a experiência a mais impactante que eu tive. Desde pequena, eu tinha muitos pesadelos, sentia muita opressão e sentia assim, sei lá, acho que espírito encostando em mim, não me deixando dormir. Quando eu pegava no sono, eu logo já acordava, porque eu ouvia vozes e gritos e foi bem complicado, assim. Eu passei muitos anos da minha vida assim. E eu lembro que a minha mãe, ela ficava muito apavorada, mas ela não conseguia me ajudar. E ela ia conversar com pessoas e essas pessoas diziam assim: tua filha, ela tá sendo perturbada por um espírito de morte. Mas as pessoas falavam isso, mas ninguém vinha me ajudar. Ninguém vinha na minha casa orar por mim. E eu passei muitos anos assim, até 18 anos, 19, eu ainda tinha isso. Eu já estava trabalhando e ainda tinha isso. E eu comecei a me apegar com Deus e comecei a ter experiências com Deus. E quanto mais experiências eu tinha, eu lembro que as coisas iam melhorando, tipo, não parou de uma hora para outra. Mas eu lembro que chegou um momento em que eu vi que eu estava dormindo e ficou uma mágoa muito... que eu não estava mais tendo pesadelos. Só que ficou uma mágoa muito grande no meu coração, porque eu nasci em berço cristão e eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo, porquê que eu vivi isso, se eu não fiz nada para merecer isso. E eu lembro que um dia eu dormi chorando muito, assim, chorando muito. Eu disse: Deus, por que tu me deixou passar por isso? E eu lembro que naquele dia Deus me deu uma visão. Eu lembro que eu acordei e eu olhei para o meu quarto e tinha um leão. Cara, e ele era tão grande, mas tão grande, que só a cabeça dele preenchia o quarto inteiro, assim. E, cara, tu vê um leão rugindo, é muito assustador. Tinha um leão, cara. Mas aquele leão, ele rugia e eu sentia uma paz tão grande. Me sentia tão segura vendo aquele leão rugindo. E quando ele rugia, eu vi um espírito maligno fugindo dele, fugindo daquele rugido. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi um espírito maligno e não senti medo. E essa foi a experiência mais impactante que eu tive. Desde então eu entendi que tem um leão rugindo na minha vida, que eu sou protegida e que não tem mais nenhum espírito de morte me perturbando. Eu sou livre, em nome de Jesus. Vitor, vem. Vem, filho, vem. Oi, gente. Eu não fui o único que eu pensava. Eu tava pensando ali, se ele me chamar, que experiência eu vou contar. Eu acho que eu não fui o único que eu pensar nisso, né? Vocês estão rindo, mas... são tantas emoções.
Cara, teve um dia que foi muito marcante. O Josias estava cantando uma canção. No final dela, ele começa: Tu não me deixarás jamais. E cara, eu tava rodeado, tava no meio da igreja cheia. Se não me engano, era um culto de domingo. E aquela semana, aquele período que eu tava passando, eu tava me sentindo muito sozinho. Me sentindo sozinho mesmo, assim, tipo, mesmo rodeado de pessoas. Eu acredito que eu não sou o único que já passou por isso. Mesmo rodeado de pessoas, com várias pessoas na sua volta, você se sente sozinho. E essa música eu já tinha ouvido várias vezes, diversas vezes. Mas naquele momento, enquanto o Josias estava cantando, aquilo começou a se tornar uma revelação no meu coração. Cada vez que ele cantava: Tu não me deixarás jamais. Sabe quando, não sei se mais alguém aqui teve essa experiência de você ouvir a música umas 1000 vezes, mas tá ouvindo pela 1000ª vez aquilo. É isso, cara, agora tudo faz sentido. Foi exatamente isso que aconteceu naquele momento que ele cantava: Tu não me deixarás jamais. O Espírito Santo começava a falar no meu coração: Cara, tu não tá sozinho. Eu nunca te abandonei. Na tua luta mais difícil, no teu momento mais difícil, lá nos meus 14 anos, quando eu perdi minha mãe, ele estava comigo. Nos outros momentos da minha vida, que eu passei por períodos de depressão, ele estava comigo. E naquele momento, mesmo rodeado um monte de gente, talvez ninguém assim encostando nem nada, ele estava aqui dentro de mim, encostando no meu coração, cuidando de cada ferida, cuidando de cada sentimento. E, cara, eu saí daqui, tipo, tava todo mundo, sabe, nesse momento dessa música, todo mundo: Tu não me deixa, todo mundo nas palmas, e eu ali gritando: Espírito Santo, é tão bom. E eu me derramando, todo mundo pulando, gritando, e eu chorando, quase me ajoelhei. E, cara, foi uma experiência incrível, uma das experiências que me veio no coração de comentar. São tantas emoções. Mas essa foi a experiência que mais uma das que mais me tocou mesmo, algo bem pessoal. Eu acredito que cada um tem a sua experiência. Talvez para vocês, para alguns aqui, não seja tudo isso, como alguém que viu um leão no quarto espantando um demônio. Mas para cada um, a sua experiência é uma experiência única com o Espírito Santo, e eu tenho certeza que quando você tem essa experiência com o Espírito Santo, sua vida não é mais a mesma. Isso eu tenho certeza absoluta. Tem um cara que eu sei que ele tem muitas, e eu não podia deixar de chamar ele, porque vocês vão amar ele, vão achar muito massa e vão ser muito edificados com a vida dele. Vem. Eu sei que ele tem várias experiências, tem umas que eu participei, então eu sei que ele vai contar algo muito bom aqui. Eu acho que eu estava lembrando de uma experiência. Eu sou filho de pastor, né? Acho que a maioria aqui já ouviu eu contar isso. Perdão. E aí eu era muito apegado com meu pai, né? Muito apegado com meu pai. Então, até os meus 14 anos para 15 anos, aí a nossa relação era muito, muito boa, né? Agora voltou a ser, mas naquele tempo era muito boa. Eu conheci a Giza, a gente começou a namorar e eu me apeguei muito a ela, né? E naquela época meus pais eram contra, me machucava muito mesmo. E aquilo me machucava muito, mas me machucava muito mesmo, né? E até quando ele falou isso, eu lembrei que eu tive agora lá na casa dos meus pais essa semana passada, e meu pai me contou uma experiência. Ele disse que quando ele era pequeno, ele não tinha o pai, né? Ele era muito pobre, foi muito pobre, e o pai dele, ele conheceu só depois, né? E eles moravam numa casa que era muito pequenininha, assim, sabe? Mas pequena mesmo, né? Então não tinha separação de nada, né? Só tinha um banheiro e era um lugarzinho que fazia tudo, né? Ele disse pra mim que um dia ele puxou a cadeira, né? Uma cadeira de palha assim, e disse assim: eu não tenho um pai,
eu quero que tu seja o meu pai, falou para Deus. E ele disse que isso eu lembro, uma presença invadiu ele. E quando ele contou isso, eu lembrei que eu passei, né, aquilo me machucava muito, esse afastamento dele. E por amar muito, e ainda amo muito a Giza, né, e por ele não entender na época, né, agora é completamente diferente, mas na época ele não entendia pelo histórico da família dela, enfim. E eu me lembro que um dia eu estava muito triste, assim, eu comecei a chorar. Fui orar e eu dizia para Deus: tá, Deus, mas por quê? Tipo, na época, né, eu ia muito em monte orar, né, e tal, fazia muito jejum. Era bem magro, agora eu tô meio gordinho, né, mas era bem magro mesmo, assim. E passava, assim, às vezes 20 dias em jejuns de 12 horas, direto, assim. Apaixonado pelo Espírito Santo, porque a figura... Só que quando eu tinha em casa, ele estava em casa, me ajudava, sempre me ajudou. Só que quando eu ia conversar, eu não tinha mais uma conversa, porque sempre batia assim a conversa. E eu me lembro que um dia eu fui orar, e orando assim, e aconteceu, ele me contou agora esse final de semana, e eu disse a mesma coisa. Eu falei assim: Deus, o meu pai não morreu, ele está vivo, mas eu não tenho contato com ele como eu gostaria de ter. Ele é pastor de igreja, muita gente ama muito. Quem conhece meu pai sabe que as pessoas têm muito apreço pela vida dele, né? Ele é uma pessoa que cuidou de muitas famílias, né? Ajudou muitas famílias, e só que naquele momento, né, na sua humanidade, como qualquer um, ele estava falhando como pai. E eu orei a Deus e disse: Deus, eu tô ficando órfão de pai vivo. E naquele momento o Espírito Santo entrou assim no ambiente e me abraçou por completo. Literalmente eu senti o abraço, sabe? Não foi assim a presença manifesta que você percebe, o ambiente está diferente. Não, eu senti alguém me abraçando, e era muito quente aquele abraço. E o Espírito Santo falou para mim assim: nunca se esqueça que eu sou teu pai. Antes de qualquer pai que possa gerar você naturalmente, eu sou aquele que gerou você antes mesmo de você nascer. Aí ele começou a me fazer lembrar aquele salmo que diz, né, ainda ele usa esse termo, substância informe, você foi criado horrivelmente, ainda ele usa esse termo, né, é horrível, uns falam horrivelmente, outros falam de outra forma, e diz: e todos os teus passos estavam escritos no meu livro. Aí Deus falou assim: o teu nome antes de nascer já estava escrito. Aquele momento, acho que foi um dos momentos assim que aquilo que o diabo queria fazer, ele perdeu totalmente. Porque dali em diante a minha vida foi completamente outra. Passou o tempo, eu resolvi com meu pai, a gente tem um relacionamento muito bom. Apesar de ter às vezes umas divergências, que é natural de pai e filho, né? Mas aquilo que foi perdido foi restaurado. Mas diante de tudo isso, aquela experiência, acho que foi a experiência que gerou todas as demais. Então, eu tenho certeza, gente, que nós vivemos em uma igreja onde nós não precisamos sentir para crer. Mas sabe que Deus ama experiências. Como Ele ama, galera. Como Ele ama se revelar
para os Tomés. Como Ele ama se revelar para os Tomés. Tenho certeza que essa noite pessoas vão ter experiências que nunca tiveram antes. Talvez nem vai ser aqui. Talvez vai ser lá na tua casa. Vamos levantar, gente. No próximo culto, talvez, o resto também possa falar. O pessoal da música quiser subir, vamos. A chapa está esquentando aqui. A gente estava falando de fogo e eu não quero sair desse tema porque é um tema que é para essa noite mesmo. Por mais que não seja aquela palavra de fogo dos pentecostal raiz assim, né? Que fala de fogo e o cara já sai girando no manto, aquela loucura. Não. A gente quer um fogo, não desmerecendo as pessoas que pensam isso, mas a gente quer um fogo que dure. Um fogo que não se apague. Um fogo que seja constante no altar. E quando eu falo altar é no seu espírito, no meu espírito. A Bíblia fala que em Atos 2, a gente estava no cenáculo, todos reunidos, e de repente veio um som como de um vento impetuoso, invadiu a casa, e línguas como que de fogo estavam sobre a cabeça deles, e eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo naquele momento. Línguas como que de fogo. O Senhor me lembrou essa noite também que Jesus, antes de ir além do Espírito Santo, Ele disse assim: e recebereis poder, ou em outras palavras, ele disse assim: vocês agora estão habilitados para testemunhar, para ser minhas testemunhas. Sabe, as pessoas que testemunharam aqui, as que estão ali, que poderiam também testemunhar, todas receberam o poder para testemunhar, a partir do momento em que receberam o Espírito Santo. A partir do momento que o fogo desceu. A última música, pode ser? Abel, última música. A partir do momento que você recebe o fogo do Espírito Santo, você está apto a testemunhar. Antes está também. Você crê nele, está. Mas você testemunhar coisas como as que nós ouvimos aqui, é só depois do sobre. Porque as coisas sobrenaturais, elas acontecem depois do sobre. Do Espírito Santo sobre, você me entende? Do fogo. O fogo do Espírito faz com que você viva coisas sobrenaturais. Porque aí você tem muito mais fé do que você tinha antes. Você consegue agarrar com os braços da fé coisas que você não conseguia antes. O fogo faz isso. O fogo do Espírito. E é assim que você recebe poder para ser testemunha de Jesus. Eu quero somente fazer uma pergunta aqui. Alguém não recebeu esse fogo? Se tiver alguém que nunca experimentou isso, levante a mão, por favor, eu quero ver. Alguém que nunca foi batizado com o Espírito Santo, tem alguém? Pode levantar a mão sem medo. Há alguém aqui então que não aceitou Jesus ainda de fato? Pode levantar a mão. Se eu não estiver vendo, aponta aí, gente. Não? E porventura tem alguém que
esqueceu de como é esse fogo, ou não sente mais, ou está assim meio que, cara, eu me afastei, eu estou meio que gelado, eu não sinto, é difícil para mim, eu tenho dificuldade nisso, cara, talvez Jesus não me queira mais, sei lá, talvez eu tenha pecado tanto que já não sou mais digno disso, ou eu me sinto muito culpado. Tem alguém assim aqui no nosso meio? Eu queria que você viesse aqui pra frente. É um dia, é uma noite que vai virar dia dentro de você. É uma noite de cura. Eu sei que tem mais gente. Eu vi você aí. Pode vir. Vem. Há um abraço. Sabe aquele abraço que ele falou? Há um abraço quente, como chama de fogo. Alguém. Aleluia. Eu quero alguém para abraçar elas aqui. Alguém. Se tiver mais de uma pessoa, não precisa ser só uma não. Pode vir em grupos, se quiser. Aleluia. Aleluia. Jesus, eu fiz tudo que você mandou. Eu fiz tudo que você pediu. Eu sei que quando a gente faz tudo que você pede, o milagre acontece. Eu sei que se eu encher as vasilhas de água, a água é transformada em vinho. Eu sei que tudo aquilo que era tristeza, que era depressão, que era abandono, que era algo que gerava vontade de morrer, vontade de desaparecer, isso vai desaparecer agora, porque tudo vai virar alegria. Ou vai virar alegria. Alegria. Oh, em nome de Jesus, eu creio que a água foi colocada, a tua palavra foi falada nessa noite, por mais que não tivesse esboço, mas ela foi dirigida pelo Espírito Santo, e ela foi pregada por várias pessoas, e isso faz com que esteja com as vasilhas cheias. O momento é propício para o milagre. Em nome de Jesus, eu declaro um milagre sobre as pessoas que estão aqui na frente. Eu declaro cura emocional, cura nas emoções, cura na alma. Cura física também. Eu declaro pensamentos ruins indo embora para sempre. Eu declaro toda a falta de afeto indo embora para sempre. Eu declaro o sentimento de abandono indo embora para sempre. Você que não está aqui na frente, comece a orar em línguas, por favor. Comece a interceder, comece a declarar coisas para as pessoas que estão aqui na frente. Comece a entrar nesse ambiente sobrenatural. É um ambiente de milagres. Talvez você esteja precisando de alguma coisa aí no seu banco. Eu declaro que você vai receber agora. Oh, em nome de Jesus, é uma noite diferente. Não é mais uma noite qualquer. Lembra abraço de aquele lemamamaraço, lemamamaraço de lemamamaraço. Pra vender tudo que sou a ti. Tudo que eu tiver, receba aqui sem lágrimas, meu perfume nas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros
derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta fui em teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus Não importa o preço, não importa o que eu tiver que fazer, não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço, a presença do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Aleluia. Aleluia. Gente, eu queria já encerrar, mas algo que faltou falar. É pouca coisa, mas o Espírito Santo me fala para falar isso. Algumas coisas. A primeira é que a palavra toca as pessoas. A palavra, sim, ela toca as pessoas, ela é viva, eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra. Mas nada melhor que a palavra vivida para tocar as pessoas. Eu não sei se você reparou, mas testemunhos são palavra vivida.
Toda vez que você vive uma experiência com Ele, você está vivendo a palavra se manifestando em você. E toda vez que você conta isso para alguém, é a palavra vivida sendo pregada para alguém. Não importa se você já decorou toda a Bíblia, não importa se você decorou todos os versículos, não importa se você fez o rema, não importa se você, sei lá, cara, não importa, o que você colocar de limite, não importa, joga para longe, mas o importante é que você viveu alguma coisa para Ele, você tem alguma coisa para pregar para as pessoas. Isso é o que importa. Agora, tem uma coisa que eu estava um pouco receoso de falar, mas eu preciso falar e vou encerrar com isso. O fogo estranho. O que é o fogo estranho? Tudo aquilo que eu faço, como eu posso explicar da melhor forma possível, para não ferir ninguém? O fogo estranho é aquilo que eu faço em nome de Jesus, para receber o amor das pessoas para mim. O fogo que não é estranho, que Deus coloca no nosso coração, é tudo aquilo que eu faço esperando o amor das pessoas para Ele. Eu queria encerrar com isso. Que você saia entendendo qual é o fogo bom e qual é o fogo ruim. E que você saia entendendo que você é a manifestação de Cristo na terra. E se você viver tudo aquilo que Ele criou você para viver, você vai ser uma palavra ambulante. Você vai ser um agente de transformação ambulante. Você vai ser alguém que nasceu, mas por um propósito, e você estará cumprindo esse propósito. Mas lembre-se, toda a base para tudo isso, toda a base do fogo, toda a base para o que você for fazer, toda a base do seu propósito é o amor. Fique certo disso, é o amor. As pessoas podem não ser curadas quando você impor as mãos, mas elas precisam receber o amor. Amém. Amém. Você me libera? Então tá bom, gente. Vamos para a parte burocrática da coisa agora. Onde é que tá o meu celular? Tá aquele ali?